Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo. Dessa vez vamos falar sobre rentabilidades, né? O que é que rendeu mais aí nos últimos anos? É uma pergunta que muita gente me faz. E aí eu resolvi fazer essa análise geral para mostrar ativos de renda variável, de renda fixa, ativos internacionais, para a gente ter um parâmetro de rentabilidade histórica, né? E aí eu vou apresentar os últimos 3, 5 anos para entender um pouquinho mais de como funcionou esses investimentos, né? De qual foi o rendimento deles nos últimos anos. Para isso, eu queria mostrar nessa primeira imagem aqui e falar um pouquinho mais de renda variável Brasil, tá? Então, essa linha verde, que foi a linha mais abaixo, mostra a rentabilidade do Ibovespa nos últimos 3 anos, né? Então, nos últimos 3 anos, o Ibovespa rendeu 0,47, né? Uma rentabilidade bem baixa aí. Essa linha rosa, que é a intermediária aqui, ela é o IDIV, ou seja, ela leva em consideração as ações brasileiras juntamente com o pagamento de proventos dessas ações, né? Então a gente vê que a rentabilidade foi superior porque pegou tanto a variação patrimonial, né, da cota, digamos assim, da ação, e ainda leva em consideração os dividendos e juro ao capital próprio que foram pagos, né? Então a gente vê que considerando dividendos, esses rendimentos, a rentabilidade foi superior, né? Então o IDIV bateu 31,52%. E o principal aqui, né, que rendeu mais, digamos assim, nesses últimos 3 anos, é um fundo bem tradicional da indústria de fundos de ação no Brasil, que é a Guepardo, né? Uma instituição aí que já tem uma história muito grande, desde 2017, 2007 já existe esse fundo da Guepardo, né? Então ele aqui nos últimos 3 anos só investe em ações Brasil, ele teve o melhor desempenho. Então, partindo desse pressuposto, eu vou levar o fundo da Guepardo, que teve o melhor rendimento, em análise, né, comparando com outros tipos de ativos, tá? Então, foi o melhor rendimento, mas em parâmetros gerais, pessoal, então aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Nessa comparação, o que é que eu coloquei aqui em consideração? Renda fixa, taxa pré-fixada de 14% ao ano, renda fixa, IPCA mais 6%, né? Outra taxa que hoje a gente encontra muito aí na plataforma. O investimento da Guepardo, então olha ele aqui, pessoal, aquele fundo da Guepardo lá de ação que teve o melhor desempenho, né? Apareceu aqui em terceiro lugar, levando em consideração os 3 últimos anos, né? E também tem o IVVB11, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, da Nasdaq, excluindo bancos, né? Então, o IVVB11 e leva em consideração também o IVVB11 a valorização cambial, ou seja, quando o dólar sobe, esse fundo naturalmente sobe também porque o dólar se valorizou frente ao real. E a gente tem também o CDI, né, como parâmetro aqui. Então a gente tem renda fixa Brasil, tem renda variável Brasil, tem mercado de ações também nos Estados Unidos, variação cambial e a Selic brasileira, né? Então eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Nos últimos 3 anos, a gente teve o pré-fixado de 14% como o melhor investimento nos últimos 3 anos, comparando com esses outros aqui. Se a gente aumentar um pouco o prazo, for para 5 anos aqui, o melhor investimento dos últimos 5 anos foi o IVVB11, rendendo 184,78. Em segundo lugar, Mercado de Ações Brasil, Guepardo, pré-fixado em terceiro, e o PCA mais 6 em quarto lugar e o CDI em quinto. Se eu colocar aqui o prazo de 120 meses, ou seja, 10 anos, vamos ver como foi o desempenho. Olha só. Em primeiro lugar, a partir do IVVB11, Investimento Internacional, né? Porque, imagina, 10 anos atrás, o dólar estava na casa de R$ 2, 2 e pouco, né? Hoje está batendo 5,60 mais ou menos. Então, além da valorização das empresas nos Estados Unidos, que compõem o IVVB11, essas 500 empresas, a gente teve também a valorização cambial do dólar, né? Então, isso levou em consideração e fez com que esse tipo de investimento fosse o melhor dos últimos 10 anos. Segundo lugar, né, renda fixa tradicional do Brasil, rendendo 14% ao ano, IPCA mais 6, Guepardo em quarto lugar e a Selic, né, o CDI, em último lugar. Então, pessoal, isso mostra que em determinados períodos, né, se a gente levasse um ciclo de 3 anos, o melhor investimento já foi outro, né? Em 3 anos aqui, ó, a gente teve o 14% pré-fixado como a melhor taxa. Para 5 anos, já mudou o cenário, a classificação. E para os últimos 10 anos, o cenário muda de novo, né? Então, se a gente levar em consideração os últimos 10 anos, uma carteira bem diversificada,
seria a melhor estratégia. A gente nunca sabe, qual é o melhor investimento para o próximo ano, digamos assim. É claro que tem análise macroeconômica, mas também tem análise pontual de economia, né? Do Brasil, como é que vai, a economia dos Estados Unidos, um setor específico do Brasil. Então, no geral, o que é importante tirar de lição disso aqui? Diversificar a carteira, né? Então, se a gente tivesse 20%, por exemplo, no IVVB11, 20% em taxas pré-fixadas, 20% em PCA+, 20% ação e 20% no CDI, por exemplo, seria uma baita carteira, né? A gente teria uma rentabilidade aí próxima, ficaria entre o pré-fixado e o IPCA mais 6, né? A gente não teria a melhor aplicação dos últimos 10 anos, né? 100% dela, que seria IVVB11, mas teria uma carteira diversificada que surfaria esses cenários e passaria por tudo isso de uma maneira interessante, né? Então, resumo geral aqui de diversas classes de ativos, a gente tem renda fixa, renda variável, Brasil, Estados Unidos. Então, mostra aí que uma carteira diversificada seria a melhor solução para o investidor, né? Ter essa diversificação patrimonial.